Recife. A Ponte da Caxangá. Projetada pelo arquiteto francês Louis Leger-Voltaire, a antiga ponte suspensa da Caxangá sobre o rio Capibaribe media aproximadamente 60 metros de comprimento por 5,50 de largura. E segundo o arquiteto, foi uma das construções mais urgentes e necessárias da província à época, pois era a via que levava os gêneros de exportação como o açúcar ao porto do Recife, além de fazer a comunicação do litoral com a zona da mata e o sertão pernambucanos pelo caminho conhecido como Estrada de Paudalho, a atual Avenida Caxangá. As obras de construção começaram no final de 1842, mas só foram concluídas em 1845. Após vários problemas com os operários, com a qualidade do material empregado e a falta de verba, além do detalhismo de Voltaire, que achava que só ele podia terminar a obra. Era um projeto audacioso, pois a base era suspensa por cabos metálicos, ou como dizia o francês, fios de arame. Além dele ter feito uma análise inicial do projeto e perceber que o terreno geologicamente era muito difícil de ser trabalhado. À época, Voltaire ocupava o cargo de engenheiro-chefe das obras públicas da província na administração de Francisco do Rego Barros, conde da Boa Vista. Além da Ponte Pêncil, seus principais projetos em Pernambuco foram o Teatro Santa Isabel, o Mercado de São José, a Casa da Câmara e a cadeia de Brejo da Madre de Deus, no Agreste. Em 1869, 24 anos depois de concluída, houve uma grande enchente no rio Capibaribe e a ponte foi arrastada e destruída. No seu lugar, foi construída em 1871 uma nova ponte de ferro com um custo muito alto. No século XX, a ponte foi reformada e até hoje tem uma estrutura de concreto. É provável que durante as reformas da Avenida Caxangá entre as gestões dos prefeitos Antônio de Novas Filho e Pelópidas da Silveira, a ponte da Caxangá tenha sofrido sua última grande transformação para a atual estrutura. Nosso passeio pela história da Ponte da Caxangá terá como base duas representações. Um desenho de Émile Bach, de 1852, e uma fotografia de 1888 de Hermann Kuhnle. O desenho do Émile, ele é muito rico, pois traz muitos detalhes daquela época. É praticamente a única maneira que se tem de se imaginar como é que era. E o mais interessante é que na imagem do Émile você pode ver a Ponte Pêncil, a ponte projetada pelo francês Louis Voltaire. Uma coisa muito interessante é o nível, a profundidade do rio, as montanhas que até hoje podem ser representadas e todos os detalhes que a vida cotidiana não nos permite observar no dia a dia. Na imagem do Hermann tem uma coisa muito interessante. Essas casinhas do lado fazem parte da rua São Francisco de Paula, onde tem a igreja. Como você pode ver aí, até hoje essa rua preserva essas casas antigas. Uma curiosidade é que essas casas aí foram as locações do filme Rapsódia para o Homem Comum, do cineasta pernambucano Camilo Cavalcante, em 2005. Pois não. Rapsódia para um Homem Comum conta a história de um funcionário público da década de 1970 que está estressado com sua vida profissional, com sua vida pessoal e que encontra a paz na melodia de um piano. O problema é que as mãos que tocam essa tensa melodia do Beethoven estão oprimidas. E aí, só assistindo para ver o que é que vai acontecer.
Voltando para a história da ponte, algo que chama a atenção na imagem do Cunley é que, como vocês podem ver, bem aí ao lado da igreja tem duas casas e depois tem um espaço. E esse espaço provavelmente hoje é ocupado por esse posto ou pelas casas. Não dá para saber. O que é interessante é que do outro lado tinha um casarão que provavelmente foi demolido no alargamento, né, da avenida e virou uma galeria, né? Aí é essa visão dessa galeria que a gente tem. A entrada da Avenida Afonso Olindense, nessa região é a região do Ambolê, muito conhecido na década de 70 pelas pessoas desse tempo. E uma curiosidade é que essas casinhas aí que vocês estão vendo, é que isso aí são banheiros. Isso mesmo, são casas de banho. O banheiro, o pessoal descia de lá de cima e ia até o rio para fazer suas necessidades. A questão é que é muito interessante ver essa comparação do nível do rio, de que as pessoas podiam descer até o rio, e hoje não dá, né? O Capibaribe está entupido aí nessa parte da Caxangá, o nível está muito alto e a água não tem a menor condição de sobreviver a alguma coisa aí. Uma outra parte muito interessante dessa história é que você pode ver na imagem do baixo que lá ao fundo existe é como se fosse um engenho. Há quem diga que isso era o engenho Brum ou o engenho do Rosário. O engenho Brum foi construído em cima das ruínas do engenho do Rosário e é ele que dá nome à Praça da Várzea, né? A Praça do Rosário. Mas o que é de interessante é que lá do outro lado, onde a gente está conseguindo ver essa imagem, tem essa casa aí. É uma casa muito bonita, arquitetura de começo do século XX, mas eu não consigo datar se é uma casa da época, mas é uma casa muito bonita. Um fato curioso que chama muito a atenção é esse pontinho branco destoando da paisagem lá no final, entre os matos. Eu acredito que seja uma alusão à Casa Grande do Engenho São Jerônimo. No século XVII, no dia 13 de junho de 1645, João Fernandes Vieira foi aclamado governador das armas, líder da Guerra da Liberdade Divina e principal mentor da insurreição pernambucana. O Engenho São Jerônimo depois veio a se chamar São Cosme e Damião. E atualmente o que existe nele, no local onde ele existia, é a cerâmica de Francisco Brenan, que foi construída sobre suas ruínas. Outra coisa muito interessante nessas imagens é que você pode ver essa montanha enorme aí com esses caminhos que hoje nós conhecemos como Cordelaria Souza Leão, que pela cara da arquitetônica, né, pela ideia arquitetônica, um dia já foi um engenho, mas hoje é um aras e também serve para eventos. Suscitou-se um dia ser um cemitério, mas parece que o pessoal não se interessou muito não. Enfim, lá ao fim, naquela palmeira ali, se esconde um lugar fantástico, maravilhoso, que tem uma ladeira, talvez a maior ladeira do Recife, que é a Vila da UR7. A Vila da UR7 foi construída em 1968 dentro do projeto Coab, a Companhia Habitacional de Pernambuco, que era uma coisa meio parecida com Minha Casa Minha Vida de hoje em dia. E aí reza a lenda, né? Todo recifense sabe disso, que a UR7 é a única UR
que não fica no Ibura, lá perto de Jaboatão. O porquê eu vou contar para vocês em outro vídeo. Mas nesse vídeo aqui eu quero finalizar a história da ponte da Caxangá. Espero que vocês tenham gostado, com essa visão desse pequeno paraíso aí, conhecido como Unidade Residencial número 7, na Várzea. Na Várzea. E é isso. Espero que vocês curtam, se inscrevam no canal para dar aquele apoio, dá um joinha, aciona o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Valeu!